tenho uma palavra para compartilhar com o teu coração nessa noite. E eu quero ler esse texto que está em Salmo 127, versos 4 e 5. A Bíblia diz, achou? Amém? Está no telão também. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando lutar ou quando pleitear com os inimigos à porta. Então, como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Esse texto foi um texto que Deus me deu durante essa semana e compartilhou com o meu coração. Ele compara os filhos da mocidade com as flechas. É como se eu estivesse falando do João Pedro, não é? Eu tive o João Pedro 9 anos atrás, então eu era ainda mais jovem, quase 10 anos. Ele já faz 10 anos em fevereiro. E o João Pedro para mim é como uma flecha da mocidade. Isso te traz um significado de alguém que Deus te deu para que você o lance o mais longe e, na verdade, no alvo que ele nasceu para alcançar. E se alguém tem filhos ainda jovens, a Bíblia está falando disso aqui. Você tem tempo para instruir, para potencializar. Você tem tempo para criar essa criança e fazer dele um bom homem, fazer dela uma boa mulher e um homem, uma mulher cheios do Espírito Santo, que vão adorar, amar Jesus e que vão ter sucesso na sua vida, naquilo que nasceram para viver. Então, as flechas, os filhos na mão do guerreiro são os filhos da mocidade. Esse texto ele traz esse sentido para a gente, tá? E nós vamos ter esse tempo. Quem ainda tem filhos pequenos aqui, assim como eu, o João, tem 9 anos. Então, você ainda tem essa chance de direcionar, de ativar no coração dele, de mostrar esse caminho para que ele siga esse caminho. Nós vamos ter tempo para impulsioná-los a ter sucesso na vida. Agora, apesar de nós aqui sermos maioria de adultos, porque as crianças só tem algumas aqui, a maioria está para lá, todos nós somos chamados para sermos filhos de Deus. Diga assim: eu sou filho de Deus. Está muito fraco isso. Tem alguém com dúvida? Se você tem dúvida, nós precisamos conversar. Mas eu quero te dar a notícia de que se você recebeu a Cristo como Senhor e Salvador, você é filho de Deus. Então, eu vou querer uma resposta de quem tem certeza. Diga assim: eu sou filho de Deus, ou filha de Deus. Então eu quero te dar também a excelente notícia de que eu vou contextualizar esse texto e te dizer que se nós somos filhos de Deus, então nós somos nessa noite flechas na mão do Pai. Eu sou uma flecha, você é uma flecha nas mãos de Deus. E o plano de Deus é lançar você no seu alvo para viver o seu objetivo, para viver os propósitos que Ele designou no coração dele antes mesmo de você nascer. Porque a palavra nos mostra que Deus, Ele nos formou ainda no ventre da nossa mãe, das nossas mães. Ele já tinha um plano ali. E nós somos essas flechas na mão do Pai. E Deus está nos puxando para irmos mais longe em 2020 e nos anos seguintes. Porque, irmão, nós precisamos entender que para a flecha alcançar o seu alvo, ela precisa ser puxada. Você concorda? Porque se você só põe a flecha e solta, ela vai cair. Ela tem que receber uma tensão. Ela tem que receber uma pressão. Interessante que nós nos preocupamos com as dificuldades da vida. Mas vocês já pararam para pensar no fato de que às vezes aqueles que têm tudo muito fácil se tornam pessoas muito fracas para enfrentar as dificuldades da vida? As pessoas que receberam tudo assim de mão beijada, sabe? Eu já citei para vocês o exemplo de filhos cujo pai era muito rico,
mas o pai não preparou os filhos para administrar a fortuna. Então o pai morreu e os filhos, em pouco tempo, meses até, destruíram tudo que o pai levou uma vida inteira para construir. Então, se nós não prepararmos os nossos filhos e se nós não nos deixarmos ser preparados por Deus, então a gente pode se tornar uma geração de pessoas fracas para enfrentar as lutas da vida. Irmão, eu me lembro, eu criança, eu estava numa aula particular lá no Estrela, e eu tinha uma professora que era necessário você decorar toda a tabuada. Mas só que tinha um detalhe: se você errasse alguma coisa, ela tinha uma régua de madeira. Madeira, irmão, aquilo pesava. Então imagina ela dizendo assim: Heber, quanto é tal? 9 vezes 9 é tanto. Está errado, põe tua mão aí. Pou! E pergunta, irmão, quando ela puxava aquela régua, eu me tremia todinho. Eu já via ela puxando, ela tirava aquilo de algum lugar, botava assim em cima da mesa. Vamos para a nossa tabuada? Mas todo mundo sabia que a pisa era grande. Alguém aqui mais pegou assim reguada na mão ou só eu? Todo mundo está vivo? Opa! Está todo mundo vivo aqui. Todo mundo. Não é só isso não. Quando teu pai pegava aquela varinha mágica, não é? Tirada estrategicamente de uma árvore flexível, cuja ponta do galho da goiabeira tinha uma bolinha, que chamava-se antigamente de o olho do boi, que eu não entendo até hoje por quê. Esse olho vai te encontrar, meu filho. E se você fizesse alguma coisa errada, você ia ter problema. Alguém aqui morreu por isso? Alguém morreu por causa de uma disciplina, de uma correção, de um direcionamento. Só que hoje nós queremos criar os nossos filhos dizendo sim para tudo. E nós queremos também ter de Deus o sim sempre. Mas eu quero te dizer que quanto mais longe Deus quiser te lançar, irmão, mais situações você vai ter que enfrentar na sua vida. Eu vou te dar uma notícia: você não precisa mais pagar o preço da salvação. Jesus já pagou na cruz do Calvário. Ele já pagou o preço pela vida eterna, dando a sua própria vida na cruz. Mas há um preço que ainda precisa ser pago: é o diário, é a busca, é permanecer, é perseverar. Isso é o que nós precisamos fazer. E quanto mais puxados, mais longe nós vamos, porque enfrentar as lutas da vida faz parte daquilo que forja a nossa força. Enfrentar os desafios faz parte daquilo que nos forma, que nos forja para continuar caminhando. E quanto mais puxados, mais força nós teremos no lançamento, e maior será a nossa chance de atingir o alvo. Você está entendendo aqui? Está compreendendo mesmo? Está vivo? Você está bem? Graças a Deus. Sei que a chuva tinha danificado alguém. E esse texto, ele traz assim algumas partes que são importantes, mas eu separei 3 para a mensagem de hoje. Só 3. A primeira parte são as flechas, que são os filhos. Irmão, eu e você somos flechas nas mãos de Deus, porque somos filhos de Deus. O arqueiro é o próprio Senhor. Ele é o poderoso guerreiro, Ele que vai à nossa frente. E o tempo, gente, o tempo é muito importante. Olha, tem muita gente que não está calculando o tempo. Eu estou com 38. Então bora dizer que eu tenho pela frente, de maneira otimista, mais 40 anos de produção. É muita coisa ainda, que eu já vou estar com 78. Não, eu vou tirar aí uns 8 anos disso aí. Tá bom? 78 ainda? Pregando? Eita glória. Pastor Adilson tem 72. Mas belíssimo, tá? Obrigado, pastor Amém.
Mas vamos dizer que eu chego lá igual o pastor Adilson, assim, sarado, bonito, malhado, não é? Com um topete bonito. Irmão, vamos dizer que eu chego e pastor Adilson, esse era corredor. Ele era corredor mesmo, não estou brincando não. Então vamos dizer que eu chego assim, magro como ele. Estou bem, estou legal, estou firme. Mas irmão, por mais que eu tenha todo o vigor, você sabe que tem um momento que por mais energia que você tenha na tua alma, o teu corpo não corresponde mais àquilo que você fazia. Alguém pula muro aos 70 anos, irmão? Sobe árvore? É difícil, não é verdade? Até os 38 o negócio está difícil. Então, você precisa calcular o tempo. Quanto tempo você tem que vai ser produtivo naquilo que você quer fazer? Porque, irmão, tem uma hora que o teu avião está subindo, ó. Aí tem uma hora da tua vida que o teu avião ele vai ficar em cruzeiro. Está aqui, ó. Não está subindo nem descendo, ele está em frente. Mas vai chegar um tempo da tua vida que o piloto vai dizer: irmão, aperta o cinto que nós estamos chegando perto da decolagem. Aí teu avião vai começar a fazer assim, ó. Aí vai levar um tempo até ele aterrissar, irmão. Até ele aterrissagem. Então, cada um tem o seu tempo. Nós precisamos calcular o nosso. Quanto tempo nós temos mais para produzir para Deus? Para servir a Deus. E daqui a pouco eu vou ver isso com você um pouco mais detalhadamente. O arqueiro, o tempo. E deixando a introdução, que só agora eu vou começar a pregar. Poxa, ninguém diz glória a Deus. Obrigado. Aleluia. Obrigado, amor. Obrigado. O tema dessa palavra é como flechas nas mãos do arqueiro. Aleluia. Eu sou essa flecha. Eu vou atingir o meu alvo, o meu objetivo. E em alguns momentos da vida nós podemos ter a sensação de que nós estamos retrocedendo também, desistindo ou perdendo. No entanto, nós estamos sendo esticados, irmão. Não é fácil ser esticado, né? Não é fácil você passar por momentos assim, em que você está sendo esticado por alguma circunstância. E melhor dizendo, nós estamos sendo preparados para atingir o próximo alvo da nossa vida. Então, eu quero que você saiba, aprenda, porque ser esticado também faz parte de amadurecer. Irmão, tem coisa para a qual você está pedindo a Deus para te dar e você não está pronto para receber. Você não está preparado para receber o que você está pedindo. Você precisa amadurecer, você precisa crescer um pouco mais, você precisa ter ainda algumas experiências para você ter acesso a isso. Irmão, não é só assim com Deus, não, é tudo na vida. Você não pode pegar alguém que dirige um Fusca e dar para ele uma Ferrari. Ele vai ter que aprender a dirigir, que Ferrari é diferente. É uma troca de marcha, é um pedal diferente, é uma estrutura diferente. Então vai ter que ser preparado. Eu outro dia vi alguém, foi até engraçado, ele tinha um bebezinho assim dormindo no colo da mãe. E esse rapaz, eu estava em algum lugar, ele olhou para o bebê e disse assim: o que eu daria para ficar desse jeito em 5 minutos de lerdeza? Eu tenho tanta responsabilidade, eu tenho tanta coisa na vida, o que eu daria para dormir desse jeito aí? Olha só, eu achei interessante, porque o tempo daquela criança é isso, é o quê? Comer e dormir. Come, dorme. Se faz as coisas, a mãe limpa. Não precisa ele se dar banho, a mãe dá banho, cuida. Mas vai chegar um momento que isso vai mudar e as responsabilidades vão começar a chegar, porque nós vamos sendo preparados conforme vamos crescendo. Isso é como ser lançado para uma próxima estação. Na verdade isso é algo para a vida toda, sempre, sempre. E quando você chegar aqui, você vai descobrir que precisa passar uma nova etapa para chegar mais adiante. Irmãos, todos nós precisamos aprender. Eu digo para Deus assim, com todo respeito aos irmãos,
Como diz o irmão Tonhão, pastor, eu estou um velho assim, crocante. Crocante? Como é que é isso? Quando eu acordo de manhã faz croc, crac, croc, crac. Olha, essa eu não sabia, eu aprendi agora. E eu digo assim: Deus, me ajuda, Senhor, eu não quero ficar um velho broco, não. Não é crocante, é broco. Que é que essa linguagem lá no Nordeste? Quanto mais tempo passa, mais difícil você fica para aprender coisas novas. Você vai se fechando, você vai criando barreiras. Eu falo: Deus, faz isso comigo não. Quanto mais velho eu ficar, mais humilde eu quero ser para aprender com os outros. Mais simples eu quero ser para ouvir alguém, para receber de alguém. Senhor, me ajuda a guardar esse coração. Eu não quero perder isso. Irmão, até a morte nós temos coisas para aprender, para crescer. E eu quero te dizer aqui nessa noite, essa é uma chave para você. Tem coisas que Deus quer te dar, que se você não se reinventar, se redescobrir, você não vai conseguir receber. Irmão, é a vida. Minha mãe, cadê? Minha mãe está ali. Me mandou uma foto ontem. Te amo, mãe. Me mandou uma foto ontem de um aniversário meu com 15 anos. Irmão, você já parou para olhar uma foto sua de 15 anos? Mas é o seguinte, presta atenção, não é você olhar e dizer assim: olha, como eu tinha cabelo, olha, oh meu Deus, como eu era bonito, olha, novinho, minha barba, eu nem tinha barba, eu não tinha mesmo, 15 anos eu não tinha barba, eu queria ter e não tinha. Meu Deus, eu não tinha barba, olha como eu era magrinho, oh meu Deus. Não olha para a foto assim, olha para a foto como eu olhei ontem. Eu peguei aquela foto, eu vi na verdade hoje de manhã, antes de vir para cá, sentei no meu sofá e fiquei olhando e pensando: eita Heber, 15 anos, hein? Tu nem sabia o que a vida te guardava. E eu comecei a pensar como eu estava preocupado. Eu dizia para Deus naquela época: ô Senhor, será que eu vou casar? Será que o Senhor tem uma esposa para mim? Eu dizia assim: eita, tu nem sabia que tu ia casar com a mulher mais bonita da terra. Tu nem sabia. E houve uma época da minha adolescência, olha a coisa de adolescente maluco, que eu achei que eu não podia ter filho, que eu achava que eu tinha algum problema. Olha que coisa maluca. Falei: tu achava que não ia casar, que não ia ter filho, tu nem sabia que Deus ia te dar um que valia 4. Tu não sabia. E eu comecei olhando, eu preocupado com dinheiro. Tu não sabia que tu ia viajar nações pregando o evangelho, que Deus ia te pôr à frente de uma igreja tão linda. Tu não sabe, rapaz, tu não sabia. Irmão, eu fiquei olhando para mim e pensando: Deus, como eu estava tão preocupado, ansioso com tudo na minha vida. 15 anos de idade, só 15 anos, começando tudo. E eu fiquei pensando: Deus, como o Senhor é bom. Eu estou com 38, Senhor, mas como o Senhor fez coisas maravilhosas na minha vida. Irmão, eu espero que você tenha esse sentimento com o passar da sua vida. Você possa olhar para trás e não dizer assim: olha, eu perdi meu tempo. Não, eu vivi bem. Olha como eu fui amado. Olha como eu amei. Olha como eu fui abençoado por Deus. Mas tem hora para que você dê o próximo passo, você vai ter que se reinventar. Senão você vai estagnar. Você vai ter que reaprender. Tem muita gente que diz assim: mexe nesse celular aí para mim, meu filho. Eu não sei fazer isso. Não faça isso. Meu filho, vem cá, me ensina. Eu quero aprender como é que mexe nisso aqui. Preciso saber, essa geração precisa disso. Eu tenho que saber como é que eu lido com isso. Eu preciso aprender como é que eu faço isso. Irmão, não se feche, se abra para que Deus te ensine. Se abra para que Deus te transforme. Não vem para o culto achando que a palavra vai ser a mesma que você já ouviu em outro momento. Vem para o culto dizendo: rapaz, o que Deus vai falar comigo hoje? Que chave eu vou receber? Que frase pode transformar a minha vida? O que Deus tem para mim hoje? O que o Senhor, eu sei que o Senhor tem algo para a minha vida hoje. Irmão, esteja aberto para Deus. Não seja religioso. Seja um cristão puro e simples.
Agora, nós sentimos essa sensação de perda, né? De retrocesso, quando nós perdemos alguém que amamos. A gente diz: e agora? O que eu vou fazer da minha vida? Quando algo que nós planejamos não deu certo, quando está sendo difícil, ou mais difícil do que a gente imaginou. Eu não sabia que ia ser tão difícil assim, Senhor. O que o Senhor está querendo me ensinar com tudo isso? Agora, como que eu posso saber a diferença entre retroceder no sentido de realmente desistir, ou retroceder no sentido de buscar forças? Você pode voltar dizendo: eu desisto. Mas você pode simplesmente dizer: peraí, eu preciso recuperar minhas forças para continuar. É algo estratégico. E são duas coisas bastante diferentes. Nós vamos ver aqui textos, por exemplo, que às vezes são mal interpretados. Hebreus 10, 39. Não precisa você abrir sua Bíblia, está no telão. Diz: nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. O contexto aqui é sobre os que retrocedem ao pecado, a uma vida perdida, tá? Só que nós estamos firmados na rocha que é Cristo Jesus. E, meu irmão, é daqui para frente. Senhor, eu não vou me desviar para a esquerda, nem para a direita, nem retroceder nisso. Não, eu vou avançar na minha fé contigo. Lucas 9, 62 diz: mas Jesus lhe replicou. A pessoa falou e Jesus falou em seguida, respondeu: ninguém que tendo posto a mão no arado olha para trás é apto para o reino de Deus. Você sabe que um chega para Jesus, Jesus diz para ele assim: ei, me sigam, vamos lá, gente, eu tenho algo para vocês. Aí um diz assim: Senhor, eu te sigo, mas antes deixa eu sepultar meus pais. Jesus disse: rapaz, me segue, deixa os mortos sepultarem seus mortos. Mas aí outro chega e diz assim: Jesus, eu te sigo, mas me despedidos da minha casa. Jesus estava dizendo na verdade o seguinte: presta atenção nisso, é uma chave para você. Ei, me sigam, está na hora. Está na hora de seguir em frente. Agora tem muita gente dando desculpa. Ele se agarra às coisas que ficaram para trás. Ele se agarra às coisas do passado. Ele diz assim: não, eu vou servir a Deus quando eu tiver mais tempo. Você viu o Tiago falando que fez o curso mesmo lutando em relação ao trabalho? Eu vou participar da equipe de louvor quando eu tiver um carro e puder vir aos ensaios. Eu vou participar do ministério infantil quando meus filhos estiverem maiores. Aí teus filhos vão crescer, você vai dizer assim: eu vou participar do ministério infantil quando os meus netos estiverem criados. Eu vou ajudar com isso. E Jesus não está dizendo para você não ajudar, mas Jesus está dizendo: está na hora de seguir em frente. Eu vou aceitar Jesus quando eu parar de fumar ou beber, quando eu parar de mentir. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Eu vou fazer isso quando? E as pessoas estão se agarrando. E na verdade Jesus está dizendo: está na hora. Tá? Pastor, mas me feriram tanto na igreja de onde eu vim. Eu fui muito decepcionado ali. Fizeram umas coisas comigo tristes. Pastor, vou mais longe. Não foi nem da onde eu vim, foi aqui mesmo na adoração. Os irmãos aí me magoaram, me feriram. Aí eu te pergunto: você vai carregar isso até quando? Aí você vai usar isso como desculpa para ser infrutífero, para não abençoar, para não servir, para não viver o teu chamado. Você acha que isso vai prejudicar a quem? A você mesmo primeiro. Quando é que você vai soltar isso? Jesus, eu te sigo, mas deixa eu me despedir dos meus pais. Eram essas desculpas. Se não fosse aquilo, era outra. Jesus, te sigo, mas deixa eu vender minha casa primeiro. Jesus, eu te sigo, mas quando que você vai começar? Quando que você vai perdoar? Quando que você vai liberar perdão? Quando que você vai soltar isso? Interessante que com Deus é tremendo, não é? E Ele está dizendo: eu continuo acreditando em você, eu continuo crendo. Está na hora, vamos em frente. Deixa esses impedimentos para trás.
Irmão, não estou te falando só a nível de igreja, estou te falando a nível de mundo. Para, meu irmão. Para com isso. Gostei do testemunho do irmão Tonhão. E eu não vou contar exatamente igual, mas ele estava me contando um episódio que uma pessoa fechou o carro dele e ficou buzinando, querendo briga. Ele disse que desceu do carro. E o pessoal que vê irmão Tonhão com essa altura, esse bigode, acha que ele é um homem sério de Deus, mas é uma das pessoas mais doces que eu conheço. E gosta também de brincar. Só que quando ele desceu do carro, o pessoal ficou olhando, achando que ele ia para cima do cara do outro carro, né? E ele foi até lá e bateu no vidro do cara. Ele disse: ixi, vai ter briga, irmão Tonhão tá ali. Seu Tonhão, vai ter briga. Aí o irmão Tonhão disse assim: ô meu senhor, o senhor sabia quando eu saí de casa hoje eu orei? Orei para Deus abençoar meu dia. Mas o senhor está sendo usado pelo diabo. O senhor quer que eu faça uma oração pelo senhor? Eu posso orar pelo senhor também. Diz que a mulher do cidadão que estava no carona só fez baixar a cabeça assim. E ele não disse uma palavra. Simplesmente saiu com o carro e foi embora. Irmão, quantos de nós a gente ia puxar briga mesmo? A gente ia querer mesmo. Ei rapaz, o que é isso? Tá maluco? Por que tá me fechando? Olha o tamanho da rua para você passar. Mas não. Posso orar por você? Irmão, matou o homem. Ainda por cima que ele reconheceu o homem que era um crente. Olha, o que trancou ele era crente. Quando ele disse: posso orar por ti? Aí que ele se desmanchou mesmo, rapaz. Ele deve ter pensado: rapaz, o que é que eu estou fazendo da minha vida, né? Eu sou crente. Por que é que eu estou fazendo isso? Olha o tanto de espaço na rua para eu passar. Irmão, nós precisamos entender. Está na hora de deixar esses ressentimentos, essas mágoas, essas coisas para trás. O motivo que nos impede, na verdade, de soltar isso, nem sempre é o que a gente diz, mas às vezes é vergonha, timidez, falta de coragem, de confiança, é falta de fé. E nós falamos aqui deste texto sobre desistência, não é? E às vezes, quando você se sente sendo puxado por Deus, não é que você está desistindo. Às vezes você está tendo uma parada estratégica. E eu gosto do momento... Travou de novo. Eu gosto do momento que acontece na vida de Elias. A Bíblia diz em 1 Reis 19: voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou e lhe disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Irmãos, Elias tinha sido protagonista de um grande evento no Monte Carmelo, quando centenas de profetas de Baal foram mortos porque foram considerados profetas de um Deus falso. Mas interessante porque Jezabel promete matá-lo. Como você fez com meus profetas, eu vou te matar também. E ele foge para o deserto e ele deseja a morte. Mas Deus ainda tinha planos para Elias. Lá em 1 Reis 19. E o anjo do Senhor vai até ele e diz assim: olha, Elias, come, bebe, dorme. Aí ele faz isso, faz outra vez, porque você precisa se fortalecer. Irmão, presta atenção numa coisa. Você já bateu muito cabeça com isso que você precisa resolver? Não está mais na hora de você fazer alguma coisa, está na hora de você orar. Está na hora de você buscar a face do Senhor. Tem coisas que por mais que você lute, por mais que você tenha capacidade de luta, força, elas não vão se resolver se não for debaixo de oração, se não for de maneira sobrenatural. Tem coisa que está travada na nossa vida que só vai destravar sobrenaturalmente. É o poder de Deus. Quando Elias clama daquele monte e o fogo vem do alto sobre a lenha molhada, sobre aquele lugar, e consome tudo aquilo não foi natural, foi sobrenatural. Tem coisa na nossa vida que só vai acontecer assim. Você está preocupado com alguém da sua família que não serve a Deus? Você está preocupado com alguém que você já investiu muito e ele não muda de vida? Irmão, você já disse o que tinha que dizer. Está na hora de você pagar um preço em
oração. Eu falei, por exemplo, dessas paradas estratégicas. Eu já falei sobre a lagarta, que para virar uma borboleta tem que entrar no casulo, não é verdade? Opa, deixa eu ficar um tempinho aqui. Antes de criar a asa, a águia, por exemplo, ela tem que subir no mais alto monte, ela tem uma fase de renovação. Irmão, até dormir faz parte disso. Vocês lembram que eu falei do Bigard, que ele disse para mim que quando está nervoso dorme? Ô, coisa boa. Mas também não durma demais, que é pecado. Tem que trabalhar também. Mas interessante, porque a Bíblia diz que Deus criou tudo, no sétimo dia Ele... O que, gente? Vocês estão vivos, irmão? No sétimo dia Ele descansou. Deus dormiu? Não, porque Deus não dorme. Ele descansou no sentido de contemplar aquilo que Ele fez. Você sabe que muitos de nós não temos nem prazer naquilo que a gente faz. Não nos alegramos naquilo que o Senhor nos dá. Ser esticado dói, é desafiador e exige muito de nós. Mas se formos aprovados, então seremos lançados bem longe, atingindo o objetivo e vivendo os planos de Deus para as nossas vidas. E para terminar, eu quero falar sobre essas etapas, e eu vou ser breve. A primeira são as flechas. As flechas somos nós. Você pode dizer mais uma vez: eu sou uma flecha nas mãos de Deus. Bora ser bruto, sacode o irmão do teu lado e diz assim: você é uma flecha nas mãos de Deus, irmão. Eita Deus. Interessante que eu pesquisei alguns aspectos de uma boa flecha. Está preparado? Posso começar a pregar? Poxa, me ajuda, irmão. Primeiro aspecto de uma boa flecha: tem que ser leve e não ter pesos. Pastor, o senhor está falando de gente gorda? Claro que não. Gordura tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu estou falando de peso na alma, peso no coração, peso na vida, na mente. É tudo ruim, é complicado, é pesado. Se você é pesado assim, vai ser difícil Deus te lançar longe. Não, irmão, larga isso. Deus está dizendo para você: está na hora. Larga esse passado, segue em frente. Eu quero te lançar além. Como Deus é maravilhoso. Se livrar desse embaraço. Paulo falou sobre isso. Então, é ser grato. Você sabe, irmão, a gratidão traz leveza à vida. Obrigado, Senhor. Você é grato pelas simples coisas. Você é grato por tudo que o Senhor está fazendo. Você está feliz com Jesus nessa noite? Se você está feliz com o que Jesus está fazendo, você é uma flecha leve para ser lançada longe. São os embaraços, as ansiedades, as preocupações, os ressentimentos, as contendas, as dívidas. Tem muito crente que está chegando no final de 2019 e ele está afundado em dívida. E não é porque você não recebe um bom salário, é porque você é um mau administrador do que tem. Você gasta de maneira dissoluta, você está destruindo o que Deus está te dando. Também não pode ser avarento, mas também não pode ser essa pessoa que gasta sem nenhum padrão e respeito ao que Deus quer fazer na sua vida. Sabe o que prende a gente também? Orgulho. Uma segunda coisa que eu vi da flecha é que a aerodinâmica precisa ser eficaz para que nenhum vento forte a desvie. Ela não pode ser desviada pelo vento. Sabe o que quer dizer isso? É um propósito claro, bem definido. Sabe? Você lembra de Pedro? Pedro vê Jesus vindo e diz: se é o Senhor mesmo que está vindo, então eu quero ir contigo, né? E aí Jesus: pode vir, rapaz. Aí ele está lá, desce do barco, que ele era meio impetuoso mesmo. Aí ele sai andando sobre as águas. Ai, rapaz, que coisa tremenda. Mas de repente os ventos começam a soprar. A Bíblia está dizendo. E com esses ventos soprando e essas lutas, Pedro começa a desviar o foco de Cristo e começa a olhar para o vento. Irmão, eu quero te dizer nessa noite que nós não somos guiados por aquilo que vemos, as circunstâncias, mas por aquilo que nós cremos.
Se Deus te falou que vai fazer algo na tua vida, e você põe a mão no bolso e diz assim: Senhor, eu quero crer nisso, mas não tenho dinheiro para isso, irmão. Se Deus te prometeu, basta você se pôr no lugar certo, Ele vai te levar. Ele vai fazer. Não seja desviado pelo caminho por causa das circunstâncias. A terceira característica é que a flecha precisava ter uma ponta polida para o alvo, para que o alvo fosse acertado com facilidade. Então, isso tudo vai falando sobre ser definido, saber aonde quer chegar. E o tipo de madeira da flecha não pode ser flexível. Eu achei que tinha que ser meio mole, mas não. Caso contrário, o alvo não seria atingido. Isso fala de suportar bem a tensão a que somos submetidos. É ser firme, é ser bem resolvido. Você quer um exemplo disso? Eu casei, meu casamento não está legal, eu vou divorciar. Isso não é uma boa flecha. Eu casei, ninguém me obrigou a casar, ninguém pôs uma arma na minha cabeça. Deus não desceu do céu dizendo: ou tu casa ou eu te mato amanhã nessa hora. Eu escolhi casar, não está legal, eu vou lutar para que o meu casamento dê certo. Eu vou me manter firme no propósito. Eu fiz uma aliança, não foi só diante dos homens, foi diante de Deus. Eu vou lutar e o meu casamento vai vencer. Eu vou continuar. Por que a gente considera mais fácil a saída dos fundos? A saída, de repente, de uma porta de divórcio ou de uma porta que não é bênção. Não, irmão, Deus está nos chamando para a gente lutar, porque Ele quer nos conduzir de glória em glória e de vitória em vitória. E nós falamos do arqueiro, que é o Senhor. Então, acalma teu coração. O Senhor tem o controle de tudo na sua vida. Fala isso para a pessoa do seu lado: meu irmão, vizinho, Deus tem o controle de tudo na tua vida. Mas é tudo? É tudo. É tudo mesmo? É tudinho. Eu estou já terminando. Eu gosto desse texto. Salmo 127, o Senhor diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Olha, inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde. Trabalha muito cedo, dorme tarde. Comer o pão que penosamente granjeaste, aos seus amados Ele dá enquanto dormem. A Bíblia não está dizendo não trabalhe, só durma. A Bíblia não está dizendo isso. Ah, pastor, achei uma doutrina que me agrada. Nome de Jesus, não é isso. Mas a Bíblia está dizendo: ei, apesar de você trabalhar, apesar de você lutar, de você fazer a sua parte, saiba que a graça para você alcançar tudo isso vem do céu, vem de Deus. Tudo que nós temos, meus irmãos, vem do Senhor. Sabe o que é o melhor mesmo? É se render, é deixar Deus te lançar, né? Igual quem vai no metrô de São Paulo, se joga na multidão e deixa fluir. Não luta não, que é pior, irmão. Vão te pisotear, tu vai ter problema. Entra no meio do povo e deixa o povo te levar. Irmão, essa flecha tem que ser assim. Senhor, o Senhor é o arqueiro, o Senhor tem o arco nas mãos, eu sou a flecha. Oh Jesus, pode me lançar. Eis-me aqui, Senhor. Eu te digo, usa-me a mim. Eu vou fazer. Qual é a tua vontade? Qual é o teu plano? Eu quero viver isso, Senhor. Chega. Porque aí vem o tempo, o caminho. Aprenda cada lição, pois cada uma delas é importante para o futuro. Entenda e respeite o tempo. Eu gosto. O evangelho, o cristianismo, ele é bonito porque o Senhor dele nunca nos pediu algo que não fez, que não viveu. E Jesus, ele nos ensina muito sobre o tempo. Você sabe que Jesus tinha por volta de 12 anos quando se perde em Jerusalém dos seus pais José e Maria, que descobrem um dia depois e voltam e encontram Jesus 3 dias depois conversando com os doutores da lei. E Maria diz assim, você conhece essa passagem: mas meu filho, nós estamos te procurando faz um tempo. Estava onde?
Jesus já tinha uma consciência do seu propósito. Então ele diz assim: olha, a senhora não sabe que eu estou aqui cuidando das coisas do meu pai? Estou conversando sobre as coisas dele. Mas apesar de Jesus ter essa consciência, a Bíblia diz que ele segue José e Maria e vai com eles. 18 anos se passam. A Bíblia praticamente não fala desse tempo, mas 18 anos se passam na vida de Jesus. Ele tinha por volta dos 30, ele estava num casamento em Caná da Galileia. Agora ele não era um adolescente, ele era um homem feito, um adulto. E falta vinho na cerimônia. E Maria chega com Jesus e diz assim: meu filho, Jesus, faltou vinho. E Jesus, então, você conhece, transforma água em vinho e realiza ali o seu primeiro sinal, eu poderia dizer o seu primeiro milagre, e dá início ali, como que iniciando o seu ministério. Sabe o que isso me faz pensar? Que a mesma Maria, que 18 anos antes chegou para Jesus e disse assim: o que você está fazendo? Ainda não é a hora. Foi a mesma que 18 anos depois disse: agora chegou o momento de você começar. Tem um monte de adolescente que não escuta os pais. O pai está dizendo: não é hora agora não, filho. Pensa melhor, para pensar sobre isso. Mas você quer ir contra tudo e contra todos. Mas se você mantiver o seu coração no lugar certo, seus próprios pais vão chegar um dia e vão dizer: agora está na hora. Agora é o tempo para você. Agora é o tempo para a sua vida. Tem gente aqui que Deus está dizendo assim: para um pouco, você não está pronto ainda para o que você quer. Respira, ora, busca. Você precisa conhecer mais a Bíblia. Você precisa de mais conhecimento. Você precisa de intimidade com o Espírito Santo para isso. Calma, busca primeiro. Tem uns que Deus está dizendo assim: ei, está na hora de sair. Você já está pronto, você já tem o conhecimento, você já tem a idade certa, você tem as experiências. Por que você está parado aí? Para uma terceira classe, Deus está dizendo assim: ei, já passou, o trem já passou, tu não pegou. Já está passando o tempo, está ficando para trás, você precisa ir, você precisa avançar. E tem muita gente que está numa dessas classes aqui. E eu termino com esse texto. Esse é o último texto que eu vou ler. Antes de ler esse texto, eu quero te dizer uma coisa. Antes de sermos mais do que simples flechas, não é só simples flechas, mas mais do que isso, são flechas incendiadas, porque carregam um fogo, uma paixão, um propósito no seu coração. Deus nos chama essa noite para não sermos só flechas, mas para nós sermos flechas inflamadas pelo Evangelho, que aonde serão lançadas vão alcançar um objetivo. E esse texto de Paulo mexe com o meu coração. Meu Deus, olha o que ele está dizendo, preste atenção, irmãos. Quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Paulo está dizendo: olha, eu sei que eu não alcancei ainda, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ele está dizendo: olha gente, eu sei que eu não alcancei, mas eu estou lutando por isso. Ele continua dizendo: todos pois que somos perfeitos. Olha que coisa intrigante. Tem alguém perfeito aqui hoje nesse salão? Ninguém. Por que Paulo disse isso? Paulo não estava falando de perfeição no sentido de não pecar, mas você sabe que quando você entrega a sua vida a Cristo, o sangue de Jesus te lava e te redime. Você então agora é justificado pelo sangue de Jesus. É como se Paulo estivesse dizendo: ei, nós que cremos em Cristo, nós que somos de Deus, tenhamos este sentimento, e se porventura pensais de outro modo, também isto vos declarará Deus. Olha o último versículo que Paulo diz. Irmão, se você não absorveu nada até aqui, isso aí pode ser suficiente para mudar a sua vida. Ele diz: todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Paulo está dizendo assim: ei, eu sei que eu não alcancei, mas eu quero que vocês saibam que eu estou lutando para alcançar. E de uma coisa eu tenho certeza: é daqui para frente, eu não retrocedo mais.
Eu vou continuar andando de acordo com o que eu já alcancei. Antes eu era um mentiroso, eu não minto mais. Eu traía, eu não traio mais. Eu posso ter outros defeitos agora, mas mentiroso e traidor não é mais um deles. E para isso aqui eu não volto, porque é como um cachorro que volta para comer o seu vômito. É como alguém que volta, e eu te provo que isso é bíblico. O Senhor nos diz em Gálatas 5:1: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Ele diz: portanto, não se submetam novamente a um jugo de escravidão. Então tem chance de você estar livre, mas de voltar a ser escravo. Mas Paulo está dizendo: ei, Jesus já pagou um preço, já morreu na cruz, Ele já nos deu a salvação, você já foi liberto, e é daqui para frente. Eu não volto para a cadeia de jeito nenhum. Eu fui liberto, é daqui para mais. É daqui para frente, dentro dos propósitos que Deus tem para a minha vida. Fica de pé. Você é uma flecha. Qual é o seu alvo? Qual é o seu alvo? Interessante. Eu em 2020 tenho alvos que são para a igreja e tenho alvos que são pessoais. Quais são os seus alvos? Para a sua família, para a sua empresa, sua vida profissional, seu futuro acadêmico. Quais são seus alvos? Para o seu chamado, para o seu ministério, quais são os seus alvos? Eu quero terminar esse culto, essa reunião, orando. E se você entendeu que você é uma flecha nas mãos do Pai, e você tem alvos para o ano que vem, para 2020, o que você precisa? Eu queria que você saísse do seu lugar e viesse até aqui ao altar. Mas não vamos impor as mãos sobre ninguém. Eu só quero orar por você. Então, se você tem um alvo, um objetivo a ser alcançado, então você pode sair, pode vir. Eu só quero que você derrame isso diante do altar. Você pode ajoelhar, você pode ficar de pé. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu. E você pode pôr isso diante coração. do Senhor. É entre você e o Espírito Santo. Transforma-me conforme a tua palavra, e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo num deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, Senhor. Põe isso diante de Deus. Me conhece. Qual é o teu alvo? Quebranta o meu. Qual é o teu propósito? Coração. E também fala com Deus: Senhor, teu propósito para a minha vida. Minha tua palavra, e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha
águas como abrigo no deserto, com flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me. Faz isso, Senhor, conosco. Faz isso conosco, Senhor. Enche-me. Faz isso conosco. E usa-me. Sonda-me. Sonda-me. Quebranta-nos. Transforma-nos. Enche-nos. Enche-me. Sonda-me. Sonda-me. Senhor. Sonda-me. Quebranta-me. Transforma-me. Enche-me. E usa-me, Senhor, como um farol que brilha à noite, ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Senhor, nós estamos nesse altar, abrindo os nossos corações. Estamos aqui, nesse ambiente, nos abrindo para o Senhor, falando dos nossos sonhos, falando dos nossos planos e propósitos. Mas a tua palavra, ela é muito clara quando diz que o homem, ele pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Nós estamos aqui, Senhor, buscando a tua voz, buscando a tua palavra, a tua vontade, o teu querer, a realização dos teus propósitos, porque nós somos as flechas, e nesse contexto tu és o arqueiro, tu és o nosso Pai. O que nós queremos é nos entregar nessa noite, nos render e dizer: Senhor, nós estamos prontos aqui, eis-nos aqui, eis-me aqui, Senhor, envia-nos, faz em nós o teu querer. E como flechas na mão do arqueiro, nós queremos ser essas flechas nas tuas mãos. Por isso eu declaro, pelo poder do nome de Jesus, que nenhum propósito do coração do Pai, nenhum plano, nenhum sonho do coração de Deus a meu respeito ou a nosso respeito será frustrado. Não será frustrado em nome de Jesus. Mas o sonho do coração de Deus, o plano do coração de Deus, os propósitos do coração de Deus, eles vão se cumprir nas nossas vidas. Nós vamos viver esses propósitos e como flechas nós vamos alcançar esse alvo. Pai, eu oro pelo tempo de cada um, para que eles entendam o seu tempo, a sua hora, a hora de parar, a hora de seguir. Senhor, que eles tenham essa sensibilidade. Nós queremos ter essa sensibilidade, mas seja a tempo ou fora de tempo, pregar o Evangelho, abençoar vidas com o Evangelho, com a palavra da salvação. Mas eu oro pelos meus irmãos, para que eles sejam essas flechas nas tuas mãos, Pai, e sejam lançados e acertem o alvo e vivam plenamente o propósito da sua vida. Eu te peço, abençoe cada vida aqui. Vai quebrando toda a prisão do passado, toda corrente maligna,
Vai quebrando toda prisão de trás do que ficou. Vai desembaraçando, vai tirando todo o impedimento. Nós queremos nos render, Senhor. Nós queremos nos render nessa noite, nos entregar para aquilo que o Senhor quer fazer. Eu abençoo cada um dos meus irmãos. Como sacerdote nesse lugar, Senhor, eu quero abençoar cada um dos meus irmãos, suas famílias, suas vidas, pelo poder do nome de Jesus. Põe a mão no teu coração, diz: eu recebo isso, eu creio, eu vou viver, eu verei a bênção do Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus.